Shalom, meus irmãos, a graça e a paz, bom dia, fica com Deus, aleluia, glória a Jesus. Falamos aqui de Lajem, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, professor Ilmar, aqui com as aulas do livro 4 do curso básico. Lembrando que nós temos aqui o Seminário Tabernáculo, e tem o Seminário Bereshit, e tem a Faculdade Bereshit. Então nós temos cursos básico, intermediário, bacharelado, e outros cursos, mestrado e doutorado livres, né? Também somos polo do MEC aqui para filosofia, para teologia superior, administração e pedagogia. Nós estamos falando sobre soteriologia, que é a matéria do livro 4. Na aula passada na primeira falamos introdução, depois falamos das teorias. Iniciaremos hoje os aspectos da salvação. Né? Nesses aspectos da salvação, nós veremos vários detalhes, né, que vão ser abordados aí para a salvação. Então, nos aspectos da salvação, nós encontramos aí eles denominados, quais seriam aí eleição, né, chamado, entra a conversão, depois tem a predestinação ou não, a regeneração, que a predestinação seria um conceito, né? A regeneração é a prática, vai acontecer a justificação, a santificação. Então, seriam esses os aspectos, né, da salvação. Então, tem os antecedentes, aspectos da salvação antecedentes. Eleição e chamado real. O início, os aspectos objetivos. Tem os objetivos e os subjetivos. Os objetivos é a união com Cristo, justificação e adoção. Volta a ser filho de Deus, né? E os aspectos subjetivos, a conversão e a regeneração. Coisa que tem que acontecer, né? A conversão é um fato, é uma realidade, e a regeneração também. Depois temos a continuação, que é a santificação, e a perseverança para chegar no complemento, que é a glorificação. Então, é eleição, chamado real, conversão, arrependimento, etc. Depois tem quando acontece isso aí, a gente tem objetivamente a união com Cristo, o retorno, a unção que era o Adão, o novo Adão, né? A justificação, que é feito tornar-se justo alguém, adoção. Nesse caso, nós temos então a conversão e a regeneração. Depois vem os fatos, que é a santificação, que é a continuação, manutenção da vida espiritual, a perseverança disso, e aí no final a glorificação. Então esses são os aspectos. Vamos ver agora quanto a esses aspectos, os antecedentes e a teologia evangélica. A posição ortodoxa, ou evangélica tradicional a respeito de salvação, está intimamente ligada ao entendimento ortodoxo da situação humana. Ortodoxo é aquilo que é reto, né? Os evangélicos entendem que as escrituras indicam que há dois aspectos principais no problema do pecado humano. Em primeiro lugar, o pecado é um relacionamento quebrado com Deus, a separação, né? Então tem que se voltar àquele estado original. Em segundo lugar, a própria natureza da pessoa é maculada em razão do afastamento da lei. Então eu separo de Deus e tenho uma mácula no próprio ser humano. O pecado também assume dimensões coletivas. Nesse caso, toda a estrutura da sociedade inflige dificuldades e injustiças aos indivíduos e aos grupos minoritários. A situação legal do indivíduo deve ser mudada de culpa para não culpado. Se ele pecou, ele tem culpa. É uma questão de a pessoa ser declarada justa ou reta diante de Deus e de ser vista como alguém que preenche totalmente as exigências divinas. Aí o caso entra a justificação, né? A pessoa justificada é quando é unida legalmente a Cristo. Lembre-se que a intimidade interna que devia caracterizar o relacionamento da pessoa de Deus com a pessoa do homem com Deus se perdeu lá no Éden, né? E toda tarde o Senhor visitava na viração do dia o homem, tinha intimidade, conversava com ele, de repente o homem se escondeu e Deus perguntou: Adão, onde estás? E ele então vai se revelar que ele havia pecado, transgredido, desobedecido. Esse problema é retificado pela adoção. Depois que converte, que arrepende, então ele vai ser adotado. E a pessoa, nesse caso, é restaurada a favor de Deus e recebe a oportunidade de voltar à intimidade. Então, justificação, adoção, tem a regeneração. O que é a regeneração? É a inclinação para o pecado, a mudança da direção da vida. Regenerar, voltar à geração, né? Uma inclinação, nesse caso, então, é um novo nascimento. Vamos falar sobre isso. A mudança progressiva, a tendência majoritária vai ser a vida espiritual e não mais a vida secular. E aí temos a santificação, que é o que é a santificação? É a maturação daquelas medidas tomadas, daqueles procedimentos, daquelas posições tomadas.
vai se tornando santo. E depois, então, temos no final a glorificação. Então, são os meios de graça. A palavra de Deus e outros mais fé e etc. Então, a Bíblia diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1, 23 e 25. Assim, a palavra de Deus, quer lida, quer pregada, é o meio pelo qual Deus nos apresenta a salvação, encontrada em Cristo. A fé é o nosso meio de aceitar essa salvação. Então, as obras então não são meios para receber salvação. A salvação não é meritória, não é resultado de minhas obras. Ela é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie disso. Então, os antecedentes da salvação, temos que entender que todos foram chamados para ser salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Todos foram chamados para ser salvos. Mas cada um tem a sua opção. É preciso que cada um faça tome a sua decisão, Nós somos aqui, vamos falar de antemão, nossas aulas aqui, nossa linha de pensamento, nossa tendência majoritária é arminiana. Nós não queremos predestinação para um indivíduo, queremos predestinação para o todo, para a humanidade. Deus não quer que ninguém se perca. Todavia, cada um vai ter que tomar a sua decisão, a sua definição. Então, é importante entender isso aí quando vamos estudar um pouquinho de calvinismo e arminianismo, Armínio, as ideias de Calvino e as ideias de Armínio são ideias que se chocam, não é isso? Que é a depravação total, depois tem a predestinação incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança. Os calvinistas entendem que toda a raça humana está perdida no pecado. Eles destacam o conceito de depravação total. Todo indivíduo é tão pecador que é incapaz de responder a qualquer oferta de graça. Todas as pessoas começam nessa vida nessa condição, por isso chamado pecado original. Então, o segundo conceito importante do calvinismo é a soberania de Deus. Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas e, por consequente, ele é livre para fazer tudo o que deseja. Ele não está sujeito nem deve explicações a ninguém. Isso é bem claro na vida inteira, Deus não depende disso. A eleição, de acordo com o calvinismo, é a escolha que Deus faz de certas pessoas para seu favor especial. Então, já começa por aqui a coisa a se distinguir, Que tem uma eleição que ele escolhe alguns para ser salvos. Já nós cremos no arminianismo que todos têm a opção de ser escolhidos. Cada um faz a sua, cada um decide por si próprio. Então, ele cobre desde a concepção para Armínio até o liberalismo. O conceito que Deus deseja é que todos sejam salvos. Então, destaca que Deus não se compraz com a morte do pecador, que se evidencia na afirmação de Pedro. Ele não retarda a sua promessa, mas ele, pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é a predestinação para uma nação, para um povo, para uma coletividade. Então, não é apenas a declaração didática, mas é caráter universal. O Antigo Testamento tem vários desses, Vinde, comprai e comei, a vós que tendes sede, vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus capítulo 11, 28. Então, a segunda concepção importante do arminianismo é que todas as pessoas são capazes de crer ou de preencher essa condição para serem salvos. Todos são capazes, basta querer, É a graça proveniente. Então, a graça proveniente é a graça que por Deus dada para todas as pessoas indiscriminadamente. Deus manda sol para todos, chuva para todos. O terceiro conceito básico é o lugar da presciência na eleição das pessoas para a salvação. Em sua maioria, os arminianos desejam conservar o termo eleição e a ideia de que os indivíduos são pré-ordenados para a salvação. Todos são eleitos para a salvação, todos são capazes, todos são elegíveis para se salvar. Mas depende de cada um aceitar ou não o sacrifício vicário de Jesus. Se eu não aceito que alguém pague a minha conta, como é que eu posso essa conta ser quitada? Eu não aceito. Então é decisão pessoal, Então Deus não escolhe alguns para aceitar e outros para não aceitar. Deus deixa livre-arbítrio. Quem quer aceitar, aceita. Quem não quer, não aceita. Então a presciência é que ele sabia antes, mas ele não destinou antes, Ele sabe de tudo, ele é presciente. Ele sabe de tudo. Então, nós entendemos então que outra objeção dos arminianos contra os calvinistas é que nega que todo e qualquer impulso missionário evangelístico não precisaria de ser feito. Se Deus escolheu quem vai ser salvo, para que vai ter evangelização? Para que vai ter pregação? Para que vai ter tudo? Fica nula, a vida cristã. Se Deus já escolheu quem será salvo, o número dele não pode ser aumentado. Para que pregar o evangelho? Portanto, para que se preocupar em levantar fundos e enviar missionário? Então, os arminianos levantam objeções contra essa concepção calvinista,
que a predestinação seja incondicional e absoluta. É uma ideia fatalista, né? Evidentemente que as nossas ideias aqui, nossa aula aqui, é bastante general, né? Geral. Isso é um assunto que dá para render 10, 20, 30 vídeos, né? A doutrina calvinista é uma contradição da liberdade humana. Os pensamentos que temos e a escolha que fazemos não são de fato nossos, são colocados em nós. Então nós seríamos robôs, seriam automáticos, né? Então são várias teorias que ficam fáceis de combater no momento que você entende que não tem como, né, Deus pensar uma coisa dessa aí e entender. Eles acham então, que também não tem livre-arbítrio, então pregam um livre-arbítrio limitado, um livre-arbítrio que depende de Deus, não depende do homem. Se Adão não quisesse ter pecado, ele não teria pecado, na cabeça de Armínio, né, que é o defensor dessa ideia livre, né, da salvação, pela opção, né, não imposta obrigatoriamente. Eu não tenho que ser salvo, eu sou salvo se eu decidir que eu quero ser salvo. Se eu quiser, a graça de Deus está sobre mim e eu poderia então ser salvo. E aí nós encontramos esse texto de Efésios 1. O Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Todos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor, ele nos predestinou para ele, verdade? É tudo geral, é total. Predestinou todos para ser salvos, escolheu todos. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí João diz, não fosse vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ele escolheu a todos nós, né? E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tudo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Completamente correto, né? Todos poderão ir a Deus se quiserem, se não quiserem, não vão. A interpretação da escolha da seleção que Deus faz de certas pessoas para a salvação é absoluta ou incondicional. Alvino aqui está dizendo que não tem condição de eu não ser salvo. Ele me escolhe. Então ele escolhe um e não escolhe outro. Então seria tipo Jacó e Esaú. Ele gostou de Esaú, Jacó escolheu Jacó e acabou. Esaú não tem jeito para ele. Não é uma opção que Esaú quis trocar, né? O prato de lentilhas por a primogenitura. Não é uma opção que Esaú quis aborrecer o pai e a mãe. Estava predestinado para ele fazer aquilo. Nessa ideia aí é o que nós falamos agora há pouco, né? Fica difícil entender como nós seríamos meramente uns robôs, uns seres autômatos, não teríamos definição para nada. Deus já decidiu se eu vou ser salvo, se não vou ser, tudo que vai acontecer com a minha vida é decidido. É preciso entender que Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não direciona nada. O resultado da minha vida é daquelas ações que eu vou tomando. Cada ação que eu tomo gera uma reação. Se eu não falei a mentira, eu não vou sofrer a consequência dela. Então é uma coisa bem fácil de entender, que a eleição é geral, é para todos. Todos, Deus quer que todos se salvem. Mas quem não quiser, né, a opção fica por cada um no caso. Então vamos passando, vamos seguindo avante nessas aulas. Fica na paz, tchau, tchau.